Amigos e amigas da Carta Capital, mais uma reflexão aqui sobre a situação dos Estados Unidos. E é claro que essa semana a gente não pode deixar de falar sobre essa questão das tarifas, né? Um pacote aí muito grande de tarifas, novas tarifas, e que está causando muita especulação no mercado já há um bom tempo. E a gente vai ver o que vai acontecer com isso. Então, acho que o mais interessante, antes de pensar nos detalhes, o que são essas tarifas, que países vão atingir de maneira mais central, e os percentuais das novas tarifas de importação possíveis, é pensar por que Trump está fazendo isso. Né? Por que está fazendo no seguinte sentido? Quer dizer, é quase que dado como certo que essas tarifas vão provavelmente aumentar a inflação, porque vão aumentar os custos, né, de importar. É uma economia, em geral, muito aberta, que tem muitos itens de consumo que são importados. A ideia é proteger a indústria nacional, que é produzida localmente, mas vai levar certamente a uma inflação. Pessoas falam, por exemplo, de milhares de dólares que um consumidor médio vai ter que pagar para comprar um novo automóvel, por exemplo. Né? Há uma especulação que poderíamos chegar já no primeiro trimestre dos Estados Unidos com uma recessão aí de 3% ou 4%, né? Ou seja, um impacto muito forte de um país que certamente já estava muito cansado com o aumento de custo de vida dos últimos anos e que, em grande parte, elegeu Trump para trazer resposta a isso. Né? E prometeu que ia baixar o custo de vida, e isso não está acontecendo. Se essa recessão de fato ocorrer, se especula também que o desemprego, que hoje está muito baixo, por volta de 4%, 4,5%, quase que dobre, chega a 7% aí, né, no final do ano. A bolsa já caiu por cerca de 15%, e a confiança, né, do consumidor também está em queda, e o consumidor médio parece muito preocupado com a situação. Então, por que Trump insiste? Eu acho que a gente tem que, de novo, lembrar que Trump é um personagem que teve a sua formação, se tornou uma figura pública, teve a sua formação política, a sua formação de visão de mundo nos anos 80, né? No momento aí, quando os Estados Unidos estavam enfrentando uma queda, né, já vindo dos anos 70, da sua competitividade na economia global. Naquele período se tinha essa noção de que o Japão era uma economia emergente, com tecnologia de ponta, capitais estrangeiros do Japão e outros países, mas do Japão certamente comprando indústrias e setores da sociedade, da economia norte-americana. Então havia muita essa discussão, muitas pessoas estudando japonês, percebendo que seria o país do futuro. E parte disso, não só por isso, mas houve o que se chama aqui a grande mudança na transformação da economia norte-americana da era Reagan, né? A economia baseada nessa financiarização que o Reagan fez, aumento de juros importantes que já começou no final dos anos 70 e Reagan manteve, que levou ao quê? Levou a uma transformação importante da base industrial e base econômica do país, onde houve muitas perdas, né, desemprego nos setores industriais, mas atraiu muitos capitais estrangeiros que ajudaram, portanto, a financiar o déficit público e financiar a economia americana. Então, as grandes empresas, especialmente no setor financeiro, se tornaram muito mais fortes e os Estados Unidos obtiveram uma nova, né, entrada de capitais que permitiu aí uma reafirmação da hegemonia econômica, mas também política, diplomática, militar dos Estados Unidos no mundo. A década de 80 também é a década, digamos assim, da vitória dos Estados Unidos da Guerra Fria. Então, Trump, vindo desse contexto, tem muito essa ideia de que é isso que o país precisa hoje em dia. Para conseguir responder à competitividade crescente da China, temos que retomar essa lógica do Reagan, não em termos de financiarização, porque a economia já está financiarizada, mas em termos de também um pouco essa discussão que parece muito óbvia, mas de fato é simplista, portanto não é tão verdadeira assim, de que tarifas seriam a resposta? Essa é a grande pergunta, e no momento a gente só pode especular. Mas eu acho que teríamos que ter muita cautela, né? Os assessores do Trump deviam pensar, lembrar que, em geral, respostas de aumento de tarifa não foram muito positivas para a economia americana na sua história. O peso da economia dos Estados Unidos hoje na economia global é menor do que na época do Reagan. Portanto, será que esse impacto vai forçar, de fato, os países a responderem como ele espera, né, que vão responder com esse aumento de tarifas unilaterais dos Estados Unidos? Por outro lado, a população norte-americana hoje está muito menos disposta a aceitar mudanças importantes na economia, porque já vinha num período inflacionário dos últimos anos, que é diferente quando saiu da era Carter, no final dos anos 70, para o período do Reagan, né, mais disposto a mudar certas coisas, porque estava no período de estagflação no final da década de 70. Então, eu acho assim, há uma menor tolerância para aumentar esse possível custo de vida, aumento de desemprego e recessão aqui. O peso da economia dos Estados Unidos é muito menor hoje em dia na economia global. E, de novo, a competitividade já está muito atrás, que seria muito difícil responder isso no curto prazo. Talvez, se isso der certo a médio prazo, né, a gente pode reavaliar isso. Mas hoje em dia eu acho que tem que ter muito cautela. E para finalizar, eu acho que muitos países vão responder hoje de uma maneira muito mais forte ao aumento tarifário, que estariam dispostos a fazer uma resposta, porque a China tem um peso muito maior, se permite como um parceiro, né, possível, digamos assim, com a alienação da do mercado norte-americano. Então, eu não sei. Eu acho que os assessores do Trump estão sendo um pouco otimistas, se não mal informados em relação ao retrospecto e à análise da situação atual, para ver o que impacto de fato isso vai ter. Mas é algo que, de novo, vamos ver o que impacto que isso vai ter no curto e no médio prazo e vamos, portanto, continuar refletindo aqui juntos. Valeu, até a próxima.